Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. E aí, doutor? O fenômeno Raynaud é um diagnóstico clínico caracterizado pela história de sensibilidade aumentada ao frio, associado às típicas alterações de coloração da pele. E para falar sobre esse assunto, o Jornal da Cidade conversa agora por telefone com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos. Doutor, sempre que temos a sua participação no jornal, recebemos várias ligações de ouvintes pedindo seu contato e querendo saber mais sobre assuntos abordados. Isso é muito importante, não é mesmo? Com certeza. Nossa, eu fico até lisonjeado com isso. Tá, certo. E no assunto de hoje, então, vamos falar sobre o fenômeno Raynaud. A minha primeira pergunta é: o que é esse fenômeno, doutor? Então, o fenômeno de Raynaud, ele é uma condição em que algumas áreas do corpo elas ficam dormentes e frias, né? Geralmente não, são as extremidades que são acometidas. Por exemplo, a ponta dos dedos, as mãos e pés, orelhas, né? A ponta da orelha, a ponta do nariz e muitas vezes até a língua pode ser acometida, né? Então, elas são essa característica de que as extremidades ficam frias, dormentes, muitas vezes acompanhadas de dor, né? O que caracteriza mais essa síndrome é que há uma mudança de coloração nessas extremidades, né? E essa mudança de coloração depende da fase em que a doença se encontra, né? Que essa síndrome se encontra, né? Numa fase mais inicial, né? As pontas dos dedos, das mãos e dos pés ficam mais brancas, né? Que são pálidas, né? Caracterizadas por uma vasoconstrição, né? Os vasos, as arteríolas, as pequenas artérias que levam sangue nas extremidades, elas se contraem, né? E deixam a ponta dos dedos bem brancas, né? Numa fase mais avançada um pouquinho, essas extremidades podem ficar roxas, né? Que a gente chama pelo termo técnico de cianose, né? Bem roxinha a ponta dos dedos. E numa fase de hipervascularização, né, que vai estar corrigindo tudo isso, as pontas dos dedos ficam mais avermelhadas. Então isso caracteriza a síndrome de Raynaud. Doutor, e quais são as causas? Então, as causas geralmente é uma hiperreatividade ao frio, ou muitas vezes até ao estresse. Então as duas possibilidades que temos que desencadeia essa síndrome, primeiro é o frio, né? Também na época do frio, muita gente pode notar que a ponta dos dedos ficam mais frias, dormentes, formigando, né? Mais hipersensíveis. E também o próprio estresse. O que acontece? Não se sabe o porquê que o organismo tem uma hiperreatividade ao frio, né? Liberando alguns vasos constritores, né, que são neurotransmissores, que mandam uma mensagem lá para os vasinhos sanguíneos das extremidades, para eles ficarem contraídos por um tempo exagerado e por uma contração exagerada. Então os vasinhos ficam bem fininhos, ao ponto de não passar o sangue para irrigar, para levar oxigênio na pontinha dos dedos, que é onde a gente percebe que as pontas dos dedos ficam brancas. Então é uma hiperreatividade ao frio, né? Então, assim, na grande maioria das vezes é uma condição primária e benigna, ou seja, não tem nenhuma outra doença associada, né? Mas em alguns casos, que é a minoria das vezes, existem algumas doenças, principalmente reumáticas, autoimunes, que podem estar associadas ao fenômeno de Raynaud, onde o primeiro sintoma que é percebido é essa palidez nas extremidades. Então, o fenômeno de Raynaud, geralmente ele é primário, ou seja, ele vem isoladamente, como uma hiperreatividade ao frio, ou ao próprio estresse. Ele é mais comum no sexo feminino, né? E geralmente acomete pacientes jovens, né? Mais abaixo dos 40 anos. Ok? Tá. Doutor, tem mais alguns sintomas? E esses sintomas, eles pioram agora com essa chegada da frente fria, com o frio que a gente está passando?
Então, como eu disse aqui, né, ele é desencadeado, na maioria das vezes, pelo frio, certo? Alguns casos por estresse, né? Geralmente é uma condição muito benigna, né? O que é isso? É uma condição que se resolve por si só, ou seja, se você aquecer a ponta das extremidades, das mãos, dos pés, com o uso de luvas, meias ou gorros, esse fenômeno ele se corrige naturalmente, né? Não precisa de um tratamento específico, né? Tá. Em certos casos mais graves, que não é a maioria das vezes, essa falta de sangue que chega nas extremidades, elas podem causar feridas, ulcerações, né? E nesses casos, sim, tem que se investigar alguma outra doença que esteja causando, né, esse fenômeno de Raynaud. Tá. Então, geralmente ele é benigno, né? O próprio aquecimento das extremidades já basta para melhorar esses sintomas, mas em alguns casos deve-se investigar, né? Porque a doença ela vai se agravando com o tempo, chegando até dar feridinha na ponta dos dedos, né? Na ponta da orelha, né? E isso é um caso mais preocupante, ok? Certo, doutor. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, ele é clínico, né? É a história clínica do paciente, é o aspecto clínico, né? O exame clínico. Tem um exame que é feito, que chama capilaroscopia. Você pinga uma gotinha de óleo na ponta das extremidades e com o microscópio você olha ali os capilares, mas não faz tanta diferença, porque quando o paciente chega a procurar o médico, ele vai estar com as pontas dos dedos bem pálidas ou roxas, né, muitas vezes, e isso acaba assustando as pessoas. Então a gente já, com a história clínica ali, né, o paciente chega falando que geralmente piora quando põe a água, vai lavar roupa, por exemplo, ou vai escovar os dentes de manhã, põe a mão na água fria. Isso vai aumentar os sintomas, e isso nos leva ao diagnóstico. A gente tem que investigar se não tem nada a mais por trás disso, né? Então, pode ser que haja necessidade de pedir um exame vascular, um Doppler, por exemplo, algum exame de sangue, ver se não tem nenhuma doença reumática associada, mas o diagnóstico do fenômeno de Raynaud é praticamente clínico, ou seja, o paciente chega com a história e o exame físico. Doutor, fala pra gente quais são, então, os tratamentos e se há risco de amputar os membros, se não for tratada, né? Olha, chegar a amputar, eu nunca vi, né? Muito difícil. Dizer que não existe, na medicina nem nunca, nem sempre, né? Mas sim, é muito raro, tá? Para tranquilizar as pessoas aí. O tratamento, geralmente, como eu disse, você vai aquecer os membros, né, evitar o que causa o problema, no caso o frio, algumas vezes pelo estresse. E em certos casos, que não há resolução com isso, pode-se lançar mão e passar para o paciente alguns vasodilatadores, né, medicamentos que vão dilatar os vasos das extremidades. Ok? Então, o tratamento praticamente é esse, viu, Felipe? Certo, doutor. Doutor, tem mais algum assunto que o senhor quer abordar sobre esse tratamento, sobre essa doença? Olha, na verdade, assim, a gente está falando sobre isso porque a gente está no frio, né? Então eu achei interessante passar para as pessoas, para o conhecimento de todos. É um assunto um pouco curto, né? Para que as pessoas entendam o que pode estar acontecendo com os dedos, as pontas dos dedos aí, quando ficam mais arroxeadas, mais esbranquiçadas, dolorosas. E eu acho que praticamente é isso que eu tinha para passar para os ouvintes aí, né, que estão sempre aí com a gente. Certo. Doutor, e se algum ouvinte quiser entrar em contato com o senhor, por favor, deixe o seu telefone, o endereço do escritório onde o senhor atende. Então, eu tô ali na Rua Augusto Marcondes, número 39, né?
próximo ali à escola de inglês Best Way, né? O telefone lá é 3731-3108, né? Também temos as redes sociais para comunicação, Dr. Lúcio Mauro Trevisan, tanto no Instagram como no Facebook. E temos ainda a possibilidade do site da doctoralia.com.br. Você pode entrar no site e digitar meu nome, que você vai conseguir agendar sua consulta online. E fico à disposição aí para as dúvidas que tiverem, né, que o pessoal quiser participar aí. Fico muito contente quando alguém tem alguma dúvida, a gente pode sanar essa dúvida. Tá certo. Doutor, queria agradecer sua presença aqui no Jornal da Cidade. Olha, eu que agradeço, Felipe, mais uma vez a Rádio Vinícola e mandar um abraço a todos os ouvintes, os fiéis ouvintes, né? Sim. Estão aí com a gente sempre. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, que falou sobre o fenômeno de Renault.